Fala, consciência! Tudo bem com você? Esse é o quadro Voltei para Contar aqui do nosso canal, canal Dimensão Mental, onde falamos de pessoas que tiveram experiências entre a vida e a morte, saíram do próprio corpo e viram o que acontece em outras dimensões ou após a morte. Esse fenômeno é chamado de EQM ou experiência de quase morte, e hoje eu vou ler aqui dois relatos curtos e breves e tem um formato um pouco diferenciado porque não vai ter muitos comentários. Então, como são relatos mais simples, a gente vai simplesmente ler na sequência. E eu vou ler aqui então o relato de duas pessoas, da Barbie e do Brinton, tá? Então, duas pessoas diferentes. Eu vou começar aqui a leitura com o relato da Barbie. Sempre lembrando que se você quiser mais informações, procure aqui no canal porque nós temos vídeos mais aprofundados de relatos e até de lives de experiência de quase morte, onde a gente faz assim, perguntas e respostas. Então, há outros conteúdos aqui, tá certo? Mas o intuito aqui hoje é ser um pouco mais direto nessas experiências que são mais curtas de EQM. Então, a Barbie começa seu relato da seguinte forma: entrei em trabalho de parto do meu primeiro filho por volta das 11 horas da manhã de domingo e no hospital recusei analgésicos. As enfermeiras me perguntaram novamente se eu queria analgésicos por volta das 2 horas da manhã de quarta-feira e eu aceitei. Os analgésicos transformaram minha experiência em um borrão de dor intensa e implacável. Acho que minha própria mente foi mais eficaz do que o medicamento. A próxima coisa que me recordo é que meu marido estava ao lado da maca enquanto eles me empurravam por um corredor. Não me lembro de ter visto nada naquele momento. De repente, eu estava acima do meu corpo e olhando para ele. Minha primeira reação foi de surpresa. Isso foi imediatamente seguido por uma grande tristeza, porque eu sabia que nunca conheceria meu filho ou viveria uma vida longa com meu marido. Eu também me sentia calma e tranquila. E usei uma sensação de que tinha alguém mais próximo de mim. Só que eu sabia que eu estava morrendo ou que eu estava morta. E passamos por uma janela e quando notei, estava ainda mais escuro, o que significava que era antes das 5 horas da manhã. E eu sabia que nunca mais veria a luz do dia novamente. Viramos uma esquina no corredor. Um daqueles que me empurravam a maca disse para o outro: tire-o daqui, tire-a daqui, tire-o daqui, referindo-se ao meu marido. E alguém o empurrou por uma porta. Nesse ponto, os homens comigo começaram a correr pelo corredor. Um gritou: mais rápido, estamos perdendo ela. E eles entraram na sala de parto onde o médico estava. Eu os observei mover meu corpo da maca para a mesa. Então eu estava ciente do médico dizendo: coloque-a no chão, coloque-a no chão. Não sei o que vamos encontrar lá, mas eu queria muito ver o meu bebê. A próxima coisa que eu me lembro foi de estar em um quarto com minha filha em um berço, ao lado da enfermeira que estava por perto. E eram 7h30 da manhã. Não fiz cesariana. E o médico aparentemente trabalhou por mais de 2 horas e meia para tirá-la. Esse foi o primeiro relato de hoje. O segundo relato, o relato do Brinton, e ele diz: eu estava com uma dor insuportável por vários dias devido a uma dor de dente, então fui ao dentista. E ele imediatamente me admitiu para um tratamento de canal de emergência. Uma vez na cadeira, recebi óxido nitroso por meio de uma máscara colocada sobre o nariz e o rosto. Então o dentista saiu da sala. E eu inalei repetidamente e profundamente porque eu queria que a dor sumisse. E aparentemente eu inalei muito óxido nitroso porque eu parei de respirar. Foi então que eu flutuei para cima e para fora do meu corpo até o teto. Eu me virei e estava olhando para baixo, na perspectiva do teto. Vi meu corpo caído na cadeira, a sala toda e tudo que havia nela. E também a enfermeira preparando uma mesa de instrumentos ao lado da sala.
Eu vi quando ela foi até meu corpo e então me sacudiu. Ela rapidamente saiu correndo e ela voltou com um dentista. Ele começou a esfregar violentamente meu peito com um punho. Durante tudo isso, eu estava vendo tudo o que estava acontecendo de cima. E ainda posso ver tudo claramente na minha memória. Posso descrever o cabelo no topo da cabeça do dentista e o formato de suas costas e ombros enquanto ele esfregava meu peito. Naquele instante, subi pelo próprio teto e entrei em uma escuridão infinita. Era desprovido de qualquer luz e sem qualquer substância além da escuridão total. Eu sabia que estava morto, mas o que era mais assustador era a escuridão absoluta, que era desprovida de qualquer outra presença além de mim. Era um lugar aterrorizante além da descrição. E eu me senti totalmente sozinho lá, naquela escuridão total. Imediatamente comecei a implorar desesperadamente para ser ajudado. De repente, me senti sugado de volta para o meu corpo, como se estivesse em um vácuo. Engoli o ar e simultaneamente vi o dentista alarmado, me ressuscitando vigorosamente. Ele parou quando eu respirei novamente e estava de volta ao meu corpo. Esses foram os dois relatos de hoje. Nós aqui temos muitas experiências de quase morte, para até mais complexas, porque essas aqui foram experiências mais simples. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links para que vocês possam ver playlists, ou seja, vários vídeos, tanto de lives de experiência de quase morte, onde a gente fala ali por quase 2 horas de forma muito mais completa, e até vídeos também de experiências de quase morte um pouco mais aprofundadas, com experiências um pouco mais complexas. Então, fica o convite aqui para você maratonar esses vídeos e poder, inclusive vídeos que também não são de relatos, mas que são de conteúdos, porque esse tipo de vídeo vai trazer mais conhecimento para você. Então você vai perder aquela coisa de falar, nossa, por que acontece isso? Nossa, é tudo misterioso, é tudo sobrenatural, é tudo mistério. Não, existe já muito conhecimento prático e teórico que embasa o nosso conhecimento para que você entenda a nossa realidade, a estrutura do universo e essa condição multidimensional que vivemos, ou seja, a vida humana, essa dimensão material é apenas uma de centenas de outras dimensões que a gente encontra após a morte e podemos vivenciá-las através das experiências de quase morte e das experiências fora do corpo, sejam elas espontâneas ou autoinduzidas. Então, esse foi o relato curto de hoje. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal para receber cada vez mais vídeos, para ser alertado até das próprias lives. Volta e meia tem live surpresa aqui. E se puder, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Então, o vídeo de hoje é esse, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, que você tenha as melhores energias e até a próxima. Valeu!